Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco no nosso esforço de estudo e de aprendizado do Evangelho. Hoje, meus amigos, nós estamos aqui com um tema belíssimo para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, que foi a oportunidade na qual Jesus encontrou-se com Pilatos, ali no processo de seu julgamento, e que nos deixou uma lição inesquecível para a humanidade, especialmente para nós espíritas cristãos, que nós vamos aqui hoje fazer um esforço de compreendê-la. Inicialmente, meus amigos, vamos fazer a nossa prece para que a gente rogue o amparo e a proteção divina, para que não nos falte a assistência do alto e assim possamos nos esforçar aqui em trazer a beleza dessa lição da melhor forma possível. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor a oportunidade e lhe rogamos, Mestre amado, o amparo e a proteção necessárias. Rogamos ainda ao Senhor que derrame suas bênçãos generosas a toda a humanidade terrestre, em especial, Mestre, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que já desencarnaram na prova coletiva que a humanidade atravessa, que possamos todos compreender e enxergar a vida de um outro ponto de vista, em seu verdadeiro aspecto, como passagem breve da alma eterna no curso de aprendizado multissecular, rumo à angelitude, rumo à perfeição que nos aguarda conforme a lei do progresso divino. Querido amigo, seja conosco nesse estudo, nos nossos lares, nos corações de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono do nosso querido solar, damos por iniciados os nossos estudos de hoje na santa paz do Senhor. Meus amigos, conforme dizíamos há pouco, hoje nós vamos estudar o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente como título, Meu reino não é deste mundo. Traz para nós esse capítulo uma passagem, uma citação do Evangelho de João, quando o nosso Mestre amado já se encontrava preso, sob o poder, sob as ordens dos judeus e dos romanos, ocasião na qual ele, tendo sido chamado à presença de Pilatos, assim manifestou conforme registrou João. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E então, meus irmãos, naquele breve diálogo de Jesus com Pilatos, Pilatos que era na época autoridade romana na Palestina, à época, uma das províncias do Império Romano, na qual os romanos exerciam ali o poderio militar e político,
E o mestre, diante daquela autoridade do representante de César, lhe afirmava com clareza que seu reino não é deste mundo. E o mestre não vinha na condição daquele Messias esperado pela maioria dos judeus, que empunhasse ali o poder transitório do mundo, promovesse uma revolução, levantasse exércitos, arregimentasse as pessoas, procurasse armas e estabelecesse um domínio provisório, absolutamente efêmero, que passa com o passar do tempo e dos anos, tal como, meus irmãos, todos os governos, todos os domínios, todas as hegemonias já passaram pela terra. Jesus não vinha com esse objetivo. Não vinha incitar a violência, a revolta, a cisânia no seio da coletividade. O Cristo vinha implementar um reino diferente. O reino no qual o coração dele vibrava. O reino da paz, da alegria, do bom ânimo, do otimismo, da alma pura, do coração pacificado com as leis divinas. O reino da humildade, onde o maior de todos é aquele que se faz o menor, que busca servir a todos. Vinha implementar um reino onde o governante, onde o mais venerado, seria aquele que mais amasse os seus semelhantes. Vinha implementar um reino onde todos cumprem o seu papel, seja ele qual for, com alegria, sem revolta, sem inveja no coração. Onde todos são conscientes de que fazem parte de um grande mecanismo divino, independente do papel que cumprem. E então, meus irmãos, Jesus afirmava a Pilatos que esse reino ainda não era aqui, porque conhecia a ignorância, as limitações que a gente ainda tinha enquanto criaturas humanas. Conhecia o tamanho do nosso egoísmo, conhecia o tanto que a gente ainda era ambicioso, invejoso, conhecia o tanto que a gente ainda guardava de rancor, de ódio no coração. Sabia que nós ainda não conseguíamos esquecer as ofensas, os ultrajes recebidos. Sabia que nós ainda éramos preguiçosos, ainda não tínhamos a boa vontade como uma marca constante e permanente das nossas almas. Por isso ele disse a Pilatos que o seu reino ainda não era aqui, ainda, significando que o mestre guardava à época e continua guardando em seu coração a esperança de que esse reino se implemente. Comentando, meus amigos, esse trecho, o codificador assim nos fala. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, à vida do Espírito, à nossa existência eterna, que ele apresente em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, o mestre transferia a sua análise para o mundo do qual ele veio, para o mundo espiritual, verdadeira pátria a qual todos nós estamos vinculados, mas da qual, ao mergulharmos no berço da terra, nos esquecemos, nos abstraímos, desligando-nos da nossa essência de espíritos eternos, muitas vezes como se essa vida física, material, efêmera, fosse durar para sempre. E aí buscamos os sonhos da matéria, em vez de buscarmos as metas, os objetivos do Espírito eterno. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, a vida futura. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem
ou os consideram pueris. Ou seja, Kardec põe claramente para nós que se nós não passarmos a analisar a vida presente, a vida terrestre, com base a partir do ponto de vista da eternidade da alma, nós não compreenderemos o Evangelho em sua essência, em seu conjunto de normas, de regulamentos e de preceitos que nos trazem paz e alegria. Se limitarmos a nossa análise à vida terrestre, à vida atual, certamente não compreenderemos o Evangelho como precisamos. Esse princípio, esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Ou seja, meus irmãos, todos nós, cristãos, e especialmente espíritas na atualidade, deveríamos viver a vida atual pensando sempre na vida futura. Deveríamos nos portar nessa vida como alguém que prepara um futuro bem próximo, por mais longa que nos seja a vida terrestre. Ela é rápida. Qualquer pessoa que chega a uma idade mais avançada, lembra-se como se fosse ontem, como se fosse há poucos dias, daquilo que passou na infância, daquilo que passou na juventude, porque o tempo na terra, talismã divino que Deus nos concede, passa de forma muito célere, de forma muito ligeira. De maneira que nós deveríamos estar nessa vida, sempre preocupados com a nossa vida futura. Será que nós vamos voltar daqui a algum tempo para a eternidade um pouco mais pacientes, um pouco mais tolerantes, um pouco mais desapegados dos bens materiais que são meros instrumentos provisórios para o aprimoramento do espírito, para o desenvolvimento da inteligência? Será que nós vamos retornar para a nossa verdadeira vida um pouco mais conhecedores das leis divinas, até mesmo que sejam no campo da ciência que os homens desenvolvem, que fazem parte das leis que o Pai criou para reger o universo? Será que nós vamos voltar tendo deixado um rastro de gratidão e de bondade com aqueles com quem convivemos? Será que as pessoas vão se lembrar de nós como uma presença querida, como alguém que era agradável quando chegava, ou como alguém que as pessoas torciam para que fosse embora logo? Será que nós vamos ser lembrados como alguém que tinha o prazer de servir, de ajudar, de ser útil? Ou como alguém que buscava sempre ser servido? Como alguém que buscava ser grande no mundo, independente do caminho necessário para isso? Ou como alguém que se apagava no mundo, mas crescia diante de Deus e de sua bondade? Tudo isso, meus irmãos, devia estar no centro das nossas preocupações. Não foi à toa que o Mestre, em uma de suas passagens mais memoráveis, nos disse: eu venci o mundo. Ou seja, por meio da prática das leis divinas, por meio de estar em sintonia com o Pai constantemente, Jesus enfrentou todas as injustiças, todas as distorções que existem no mundo, toda a dureza dos corações, mas não corrompeu-se. Manteve-se puro dentro da pureza que ele construiu na sua existência multimilenar, que nós não temos condições de avaliar a evolução de nosso mestre amado, governador do nosso mundo. Nós, ao contrário do Cristo, muitas e muitas vezes queremos, meus irmãos, vencer não o mundo, mas vencer no mundo. E é aí que mora o perigo. Às vezes queremos para nós situações que nos favoreçam materialmente, que nos façam isentar do trabalho,
que nos livrem das preocupações, para que a gente, então, livremente aproveitasse da vida física. Tal como aquele homem citado no Evangelho, que teve uma colheita farta e que disse para si mesmo: agora aproveita, come, bebe, goza, ou seja, você já tem o necessário para viver, agora é aproveitar a vida, independente do sofrimento e do que os seus irmãos passam à sua volta. E aí Deus lhe fala: pobre homem, quão insensato és, hoje mesmo tirar-te-ão a alma, e o que juntaste, para que servirá? Então, meus irmãos, quando a gente tem esse ponto de vista errado de querer vencer no mundo, muitas vezes chegamos até a educar os nossos filhos com base nesse princípio. Gostaríamos que os nossos filhos estudassem o máximo possível, tivessem os melhores cursos possíveis, para que tenham posições de destaque na vida, esquecendo-nos de que muitas vezes, se eles não tiverem a estrutura moral suficiente, isso pode ser um trampolim para eles de grandes quedas. Seguimos, muitas vezes, o critério das maiorias, que quer ver dos filhos, por exemplo, homens ricos, bem-sucedidos, mulheres independentes, financeiramente robustas, nos esquecendo de que ali bate um coraçãozinho, de que ali tem uma alma eterna cheia de necessidades, de limitações, e que veio junto de nós para ser educado conforme os princípios do Evangelho, para que a gente mate a sede dessa alma sedenta com a água do Cristo, consolando-lhe, instruindo-lhe nos princípios espíritas cristãos. Deveríamos, meus amigos, educar, por exemplo, os nossos filhos, tendo por objetivo torná-los homens e mulheres de bem. Porque aí, independente da posição social que ocupem, independente do cargo ou da posição em que estejam, terão seus corações em paz, cumprirão bem seus deveres e viverão essa vida olhando para a vida futura. E aí nós, na condição de paz, teremos os nossos corações muito mais pacificados. Pois bem, meus amigos, essa ilusão com que nós muitas vezes nos deparamos na vida, de procurarmos viver essa vida como se fosse a única, esquecendo-nos da vida futura, da vida da alma, da vida do espírito, que é a vida eterna, ela não é somente nossa, em maior ou menor grau. Há muito tempo na humanidade que isso acontece. Inclusive ocorreu junto de um dos discípulos que muito amava o Cristo, mas que também se iludiu pelas fraquezas que trazia consigo. Nós vamos daqui por diante, ilustrando e comentando o nosso tema de hoje, nos utilizarmos, meus amigos, de uma passagem do livro Boa Nova, de seu capítulo de número 24, intitulado A Ilusão do Discípulo, que poderia também ser destinado para nós como a ilusão dos discípulos, de nós, espíritas cristãos, que vez ou outra também andamos iludidos pelo mundo. E nós vamos ver como que aquela lição que comenta o que se passou no coração e na alma de Judas, em grande parte, em muitas ocasiões, se replica em maior ou menor grau na nossa própria existência. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. Ou seja, o mestre chegou numa entrada triunfante. O povo o aplaudia, o recebia em festa, como se ele fosse o Salvador, o Messias. Entretanto, dentro da ilusão popular, esperava-se do Cristo que ele fosse o rei do mundo, ou seja, um rei, um novo governante, e não que ele fosse o representante de Deus, tal como ele nos ensinava. De tarde,
após a consagração popular, ou seja, no auge ali da popularidade, caminhavam Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Então, meus irmãos, depois daquela recepção festiva que Jesus teve na chegada a Jerusalém, de tarde, Judas e Tiago maior, Tiago filho de Zebedeu, caminhavam conversando a respeito do momento que eles viviam. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação. Estava agitado. Enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Ou seja, Judas cogitava consigo mesmo e agora expressava essa opinião e esse ponto de vista junto de Tiago. Se Jesus, tal como se portava, como que ele iria salvar o povo do jugo dos romanos? Como que ele iria promover uma mudança no sistema de governo, no sistema político que eles tinham? Haja vista que a maioria dos judeus tinha a mesma expectativa partilhada, exposta por Judas. Esperava-se um Messias que mudasse a condição do povo de Israel em seu aspecto político, em seu aspecto material. Que se libertasse do jugo dos romanos, que passasse a exercer um domínio, uma força política e militar cada vez maior, fazendo com que a nação prosperasse e dominasse unicamente em seu aspecto material. Como se o povo judeu fosse rivalizar com o povo romano e, quem sabe, até mesmo o superar. Essa era a falsa expectativa de muitos. Muitos esperavam um Messias que nascesse em berço de ouro e que exercesse o poder nessas circunstâncias. E Judas não via como Jesus iria cumprir esse papel. Por quê? Porque tinha uma expectativa errada. Mas, replicou Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Ou seja, você espera ver em Jesus, Judas, um novo general, um novo dominador? Um novo chefe de exércitos a exercer o domínio, derramando sangue de milhares de criaturas? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não aproveita as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Ou seja, conforme o ponto de vista de Judas, partilhado com alguns doutores da lei com quem ele havia conversado, aquelas pregações de Jesus entre os órfãos, entre as viúvas, entre os mendigos, os leprosos, os enfermos, os esquecidos do mundo, mas não esquecidos de Deus, não tinha utilidade prática. Não surtiria, não sairia dali nenhum efeito para a melhoria da condição em que o povo vivia. Como se Jesus devesse procurar os poderosos de sua época, os homens ricos, aqueles que enfeixavam provisoriamente o poder em suas mãos, como se isso sim fosse mudar a realidade daquele povo. Outra ilusão, meus irmãos. Mesmo porque, muitas vezes, esses poderosos, quando se achavam, ou seja, quando procuravam por Jesus, o procuravam cheios de orgulho. Tal como a gente tem, por exemplo, a ilustração de quando o senador Públio Lentulus procura Jesus na calada da noite.
vai atrás do mestre para que ninguém o visse em particular, para que ali não mostrasse que ele, um senador romano, procurava um simples carpinteiro galileu, conforme muitos poderosos, ricos e doutores da época o julgavam, um carpinteiro desprezível. Então, meus irmãos, os orgulhosos, os poderosos da época não compreendiam o Evangelho. Quando eles estavam nessa posição, mas já tinham seus corações transformados, Jesus não os afugentava. Pelo contrário, os acolhia com muito amor. O exemplo disso é quando Zaqueu procura o Mestre. Ele, na condição de um publicano rico, de um homem que tinha extensos haveres, procura o Cristo não cheio de orgulho e de vaidade, mas sedento em conhecer o Evangelho, porque o seu coração já vibrava, as suas atitudes já estavam em consonância com as lições de Jesus, conforme a doutrina espírita nos traz. Voltando para a Boa Nova. Judas sorriu irônico. Perdão, meus irmãos. Aqui vem primeiro a resposta de Tiago. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Ou seja, orientadores revolucionários já tivemos muitos, e isso não mudou a realidade do nosso povo. Agora o Cristo vem construir o seu reino nos corações das criaturas. Judas sorriu irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Ou seja, para Judas, tal como muitas vezes a gente também acha, não teria como mudar a realidade do povo a não ser utilizando-se da política, dos homens que têm poder e influência na sociedade. Esse era o único meio, conforme o ponto de vista de Judas. E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? Foi a resposta sábia de Tiago. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, ou seja, já alterando-se, irritado, impaciente, e lhe falou: não concordo com os princípios de inação, de acomodação, e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César, ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o Mestre nas suas pregações em Cesareia, Sebaste, Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nós. Então, meus irmãos, vejam aqui que Judas esposava o ponto de vista que muitas vezes a gente acompanha, ainda na nossa atualidade. Judas não concordava com a criatura que não se envolvesse, não se engajasse em uma determinada bandeira política. Na nossa atualidade, inclusive, criaram até mesmo um pejorativo, uma alcunha, para as pessoas que não assumem um determinado lado, uma determinada bandeira política, os chamando de isentão. Como se nós devêssemos todos nos engajar de um lado ou de outro, e assim medirmos forças, e assim trocarmos acusações recíprocas, e ficarmos excessivamente preocupados, de maneira que o nosso ponto de vista, ou do nosso grupo, prevalecesse sobre o outro, dividindo, meus irmãos, a nossa sociedade. Nós que devemos caminhar para uma única família, conforme o ponto de vista de Judas, não deveríamos assim agir. Ou seja, é acreditar na mudança de fora, de cima para baixo ou de fora para dentro.
quando Cristo veio nos mostrar que o seu reino vai começar a ser implementado na terra, quando nós nos engajarmos, aí sim, na nossa autotransformação, no conhecimento de nós mesmos e no esforço sincero de expulsarmos de nós as limitações que a gente ainda traz conosco. Isso sim é a implantação do reino de Deus na terra, do reino do Mestre na terra. É nos transformarmos, porque a criatura transformada, a criatura santificada, converte o mundo para Deus, transforma o meio em que vive, influencia as pessoas de forma decisiva, pelos seus exemplos, pelas suas atitudes, muito mais do que por discursos, palavras ou qualquer outro meio. Jesus já nos esclareceu, respondeu Tiago, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração e do seu carinho. Ou seja, vamos aproveitar a popularidade de Jesus, é o que seria dito hoje, né? A popularidade dele está alta, coisa boa, né? Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Aquilo ali não afetava o mestre, porque ele sabia o quanto as massas populares são voláteis, vão para um lado ou para o outro, conforme as circunstâncias, facilmente. Tanto é que o mesmo povo que o recebeu com flores vai ser aquele que vai acompanhar o seu calvário e que vai o vilipendiar e o ofender. Razão por que necessitamos multiplicar esforços no lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Lembro-me, entretanto, Judas, disse Tiago, que o mestre nos afirmou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não levemos em conta esses excessos de teoria, Tiago. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então ele já falava ali que ia se encontrar com poderosos da época para então iniciar esse movimento político do Evangelho. Judas, observou-lhe o irmão de apostolado. Vê lá o que fazes. Socorreres dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupas para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo, isso aqui serve muito para nós, meus amigos. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas silenciou aflito. No céu, os últimos raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. E aqui, meus irmãos, a página continua. O relato de irmão X a respeito das decisões, daquilo que se passou no coração de Judas, é continuado nesse capítulo do livro Boa Nova. E, dentre os relatos de irmão X, o que mais se destaca para nós é ele afirmar, e por 2 vezes nesse capítulo,
o quanto Judas amava o Cristo. Diferentemente do que normalmente se fala e se acha, ainda hoje nos nossos dias atuais, ele não fez aquilo por maldade. O fez por fraqueza. Por ainda ter em seu coração os vícios da ambição, a sede de poder, a ilusão de que o mundo se transforma por meio da força, por meio das armas, por meio de leis que impõem condutas e comportamento aos homens, quando Cristo vem ensinar para a gente que é o contrário. É a criatura transformada que vibra em outra esfera de pensamentos, de sentimentos e de ideais que transforma a política, que transforma as leis, que transforma a sociedade, por sua livre e espontânea vontade, no exercício de seu livre-arbítrio. Ou seja, não existem leis para que a gente se torne mais caridoso. Não temos como criar leis para que a gente perdoe os nossos semelhantes de forma sincera, para que a gente esqueça as ofensas. Isso tudo são disposições da alma, que dependem das nossas escolhas, do exercício da nossa vontade. E para isso, meus irmãos, que o Evangelho veio. E isso Judas não compreendeu à época. E ainda hoje, muitos de nós continuamos não compreendendo e continuamos iludidos, nos preocupando excessivamente com as situações políticas do país, da pátria, do mundo, das nossas cidades, dos nossos estados, nos esquecendo do trabalho que nos compete de autoaprimoramento. À medida que nós nos transformarmos, os políticos que vêm da coletividade vão ser criaturas melhores. As nossas escolhas também vão se guiar por outros parâmetros. E tudo se transforma desde que a gente empreenda o papel que nos compete. Portanto, meus amigos, não nos inquietemos com os governantes, com as situações que nos cercam, e nos lembremos sempre do Mestre diante de Pilatos, ao afirmar que o seu reino não era deste mundo. E que nós, na condição de espíritas cristãos, temos o compromisso de trazê-lo para a terra. Não de forma iludida, como Judas o achava, mas começando a agir dentro de nós mesmos. Meus caros amigos, nós agradecemos a atenção de todos, pedimos a Deus que continue os abençoando, levando muita paz e alegria em seus lares, em seus corações, e em breve nós nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus, nos desculpem aqui por ter cedido um pouco o tempo. Até a próxima.